nem ia fazer esse vídeo. Mas tá aí. Fala, senhores! É Severo aqui, tudo bem? E aí, gostou? Visual novo? 2022? Sacanagem, eu só botei pra dar um charme o óculos hoje e quis fazer alguma brincadeira pra falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com spoilers. Eu não ia fazer esse vídeo não, tá? Só que aí, praticamente um amigo meu me desafiou, Thiago, esse vídeo é pra você, irmão. Porque assim, sinceramente, não tem como falar que esse filme é ruim. Tudo bem que você deu 7, 8, né, pro filme, mas, mano, o filme merece 11, merece 12. E hoje eu vou provar por quê que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é épico. Totalmente épico. Ah, antes de começar, eu queria chamar a atenção da galera do Pontal. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer hoje. Cara, eu sou apurrinhado todos os dias por áudios. Áudios desse jeito aqui, ó. Pelé, se liga, vou te explanar. Já que você toda vez bota no grupo, hoje eu vou dar uma explanada. Olha o tipo de áudio que eu sou obrigado a escutar. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Nando Azevedo, Nandinho, rei delas, tudo bem? Então, rapaziada, não sei se vocês estão entendendo, vocês viram, acompanharam. Caralho, deixa eu te falar. Puta que pariu! Homem-Aranha! Eu tenho que escutar isso. Cara, impressionante. Os caras conseguiram ligar todas as pontas dos Homens-Aranha em todos os filmes. Cara, impressionante. Terminei o filme com uma expectativa muito grande de que eles vão lançar um outro filme. Tá, e aí eu já tô com minha camiseta, meu papinho, com os... Pelé, Barreiro, Fabinho, Júlio, Paulinho. Esse vídeo é pra vocês, beleza? Mano, não tem nenhum personagem na história dos quadrinhos da Marvel que tenha recebido mais versões cinematográficas em live action do que o Homem-Aranha. E acredito que a essa altura, praticamente todo mundo já assistiu o filme, né? Ou pelo menos já tem a consciência da existência de cada um dos filmes que foram feitos, inclusive o último. Então assim, eu lembro até hoje de ter visto a adaptação do Sam Raimi, do Tobey Maguire, que é sempre carismático e pragmático, né? E eu sinceramente vou dizer pra vocês, eu até gostava, eu achava interessante. Tirando o terceiro filme, que eu acho um filme meio desnecessário, eu acho que o filme não foi muito bem feito, os três filmes são relativamente bons. Com a conclusão da trilogia do Sam Raimi, os planos dos novos filmes já estavam em movimento, né? E apenas 5 anos depois, eles fizeram de novo, né, uma volta do espetacular Homem-Aranha, que pra mim é o melhor, tá? É o melhor filme que já foi feito pela construção, já falei isso em outros vídeos, mas a construção do personagem, a forma com a qual o Andrew Garfield, ele não consegue se encaixar em lugar nenhum, ele é abandonado pelos pais, o ódio que ele tem, a forma com a qual ele se transforma no Homem-Aranha, ele sempre perdendo todo mundo, perdendo o tio, depois perdendo o Capitão Stacy e finalmente perdendo a Gwen Stacy. Pra mim é a cena mais difícil que eu tive de assistir no cinema. É uma situação bem complicada, até porque por ser o personagem que eu mais gosto, quando apareceu a ponte, a Gwen e o Duende Verde, eu já sabia o que ia acontecer, eu já comecei a chorar a partir dali no cinema. Então assim, pra mim, ter somente 2 filmes do Homem-Aranha com o Andrew Garfield foi uma grande de uma sacanagem, ainda mais que eles estavam querendo criar um grande universo sobre o personagem. Só que aí, novamente, a Marvel vai lá e... Aliás, a Marvel não, né? A Sony vai lá e conta de novo a história do personagem. Só que dessa vez com o Tom Holland, que nunca agradou os fãs, a verdade é essa. O Tom Holland, ele não agrada, ele nunca agradou. Os 2 primeiros filmes do Homem-Aranha foram péssimos. Inclusive, pra mim, Vingadores Ultimato acontece uma das piores coisas que poderia acontecer com o Homem-Aranha na história do UCM, na história do live action, tá? Da história da Sony, por que não dizer isso?
aquela ridícula cena do Tom Holland improvisando, abraçando quase o Tony Stark, dizendo que não queria morrer. Mano, nunca que o Homem-Aranha falaria um negócio daquele. Nunca que ele diria uma coisa daquela. Ah, mas é um garoto de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos, não interessa. Aquilo ele nunca aconteceria, aquilo não estava no roteiro. Ele não tinha o direito de estragar um personagem maravilhoso que nunca implorou pra não morrer daquela forma. Então aquilo ali pra mim, aquilo foi muito ridículo. Eu inclusive saí do cinema puto por causa disso. Beleza. Mas do que você tá querendo falar, Azevedo? Entre os eternos debates de fãs apaixonados, talvez a briga pra decidir qual a melhor interpretação do Homem-Aranha seja até maior, atrevo-me a dizer que seja até maior do que os fãs de Star Wars e Star Trek. E Marvel e DC talvez também. Ou a destruidora de amizades. Porque, mano, provavelmente você já deve ter discutido com alguém sobre bolacha e biscoito. Se é o certo é bolacha ou se o certo é biscoito. Eu particularmente, eu tenho uma predisposição a gostar mais do Andrew Garfield. Já falei isso várias vezes, tá? Não só porque pra mim ele é o Homem-Aranha preferido, predileto da minha infância, do que eu assisti nas histórias em quadrinhos, mas porque, na minha opinião, ele entrega, né, uma performance melhor. O uniforme é maravilhoso e as cenas de ação são fantásticas, sem contar que ele me emocionou mais. Azevedo, o que isso tem a ver com esse último filme? Bom, vamos lá, vamos perguntar por que o filme foi tão bom e tão épico. É sobre esse vídeo, é sobre isso que o vídeo, né, se faz necessário. Bom, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele é praticamente um gancho no soco do estômago, tá? Primeiro porque ele é a conclusão de 3 filmes. Segundo que a população toda descobre a identidade do herói no último filme, e aí eles continuam a partir desse momento. E na minha opinião, o roteiro ele é primoroso, não só por ele trazer o Charlie Cox, né, como Demolidor, aproveitando, né, o sucesso dele na série da Netflix, mas assim, por fazer todo um entrelace entre todos os personagens que eram necessários. Azevedo, tem alguma coisa do filme que você não gosta? E aí eu falo do meu amigo Thiago. Sim. Eu acho que a forma com a qual o Andrew Garfield aparece no filme e o Tobey Maguire poderia ser melhor. Talvez, e isso é a única coisa que eu concordo com o meu amigo Thiago, é que se por um acaso, na luta que o Tom Holland tem direto com o William Dafoe, né, como o Duende Verde, inclusive, eu vi muita gente criticando como que ele tinha tantos poderes, como que ele estava tão forte para bater de frente assim com o Homem-Aranha. Na realidade, ele estava muito forte por causa do soro. Ele tomou um soro que é quase um soro do super soldado, tá? Que deixou ele bem raivoso, nervoso e forte. Então por isso que ele conseguia bater tanto, né, conseguia dar um soco e destruir um andar inteiro do prédio, cair 2, 3 andares. Então a força dele não era desproporcional, era uma força que aparece no filme, né, do Sanheim, e você percebe isso, você enxerga essa força, então essa força ela é colocada de novo no filme. Então assim, o que não me agrada, a única coisa que eu acho que poderia ter sido mais épica nesse filme, seria justamente esse momento. Seria um momento de declínio do personagem e a forma com a qual tanto o Andrew Garfield entraria em cena, apareceria no filme, como o Tobey Maguire. Eu acho que se eles chegassem ali salvando o Tom Holland, seria uma entrada mais triunfal, seria alguma coisa mais parecida com o Thor chegando, por exemplo, em Guerra Infinita, quando ele chega em Wakanda. Ou então, todos os personagens, todas aquelas pessoas chegando para poder ajudar o Capitão América em Ultimato. Então seria uma entrada mais triunfal, seria alguma coisa assim que chamaria mais atenção. Agora, tirando isso, todo o resto do filme é maravilhoso. Tá? É maravilhoso. Doutor Estranho, ele tem um motivo pelo qual ele fez o feitiço para ajudar, é explicado. Se nos trailers a gente tinha essa dificuldade de entender por que ele queria fazer esse feitiço, a gente consegue claramente entender o que aconteceu. Ele tá meio que ainda confuso com essa situação do Wong, né, ter virado o Mago Supremo na ausência dele de 5 anos. Então, ele tá tentando ajudar
uma pessoa que é querida, que ele já está acostumado a lidar, que passou por tantos problemas, principalmente com a morte do Tony Stark. Então dá pra gente entender isso. Dá pra gente entender o que tá passando na cabeça do Peter. Eu não acho, como outras pessoas acham, que a morte da Tia May não é um divisor de águas. É sim um grande divisor de águas, até porque eu acho que se o Ned morresse, não ia fazer tanta diferença quanto a Tia May morresse. Você queria que morresse em quem? A MJ? Vou te falar, eu acho o casal tão insosso, tão sem graça, que se a MJ morresse, talvez alguns dessem até graças a Deus. Eu acho que eu seria um. Então eu acho que a MJ morrendo não faria nenhuma diferença nesse filme. Então eu acho que o personagem que mais chama atenção e que talvez tivesse uma grande diferença e fez grande diferença foi justamente a Tia May. Eu acho que nem o Rap, se ele morresse, ia fazer muita diferença na vida do Peter. Eu acho que é a Tia May que faz muita diferença e vai fazer essa mudança de chave na vida dele agora. Por falar no Peter, o Tom Holland ele tá muito bem. Ele enfrenta o Doutor Estranho pela primeira vez e ele vence. Ele consegue fazer aquela cena que tá aqui no canal, vou deixar aqui no card. Ele consegue através da matemática. Nossa, você é bom em matemática, você é ótimo em matemática. Ele falando com ele próprio, né? Muito legal esse diálogo. Muito legal ele prendendo o Doutor Estranho com o uso da espiral de Arquimedes. Ou seja, demonstrando que ele realmente entende de matemática e é inteligente. É o nerd que a gente sempre quis ver no papel desse atual Homem-Aranha do Tom Holland. Então assim, eu acho que as motivações, né, a perda, a forma com a qual tudo foi feito e principalmente a não utilização mais da tecnologia Stark, fazendo com que ele novamente agora ele possa ter a sua origem recontada ou pelo menos recolocada, redesenhada para que ele tenha um uniforme feito por ele, um lançador de teias feito por ele e sem tecnologia Stark, demonstra que agora o personagem é muito mais próximo dos quadrinhos e principalmente os vilões. Por falar em vilões, olha só, eu tenho aqui ó o Electro, eu tenho aqui ó o Dr. Octopus, eu tenho aqui ó o Lagarto e eu tenho aqui ó a origem, a história da qual foi feita essa história, tá? Da qual a história em quadrinho foi baseada para fazer esse filme. Então, irmão, a narrativa ela tá perfeita. Ela tá dentro do que foi apresentado nos quadrinhos. Eu tenho os filmes, eu tenho os livros, eu tenho aqui, ó, eu tenho inclusive a morte da Tia May, beleza? A morte da Tia May. Então, assim, tudo que foi feito tá dentro dos quadrinhos. Tudo que foi feito para fãs. E aí vem a grande história. Por que matar a Tia May? Cara, pode ter sido parte do pedido de desculpas do filme, ainda assim ele funciona não só como um jeito de movimentar a trama, mas fortalecer tematicamente um debate que realmente nunca foi abordado nos filmes anteriores do Tom Holland. O Tio Ben é o personagem mais responsável por elevar o nível do Peter a uma jornada de vingança, forçando a confrontar a significativa frase: com grandes poderes se vem grandes responsabilidades. Só que dessa vez a frase é dita pela Tia May. É ela que faz com que ele consiga entender qual o seu papel como herói e qual o seu papel como principalmente Homem-Aranha. Então assim, eu acho que o papel do Tio Ben ele foi magistralmente preenchido pela própria Tia May nessa história e nessa jornada. Fazer com que essa frase seja entregue de uma forma tão icônica é até mais interessante do que se ela fosse dita pelo próprio Tony Stark. Eu acho que eles conseguiram fazer um gatilho, tá, das histórias em quadrinhos com essa Tia May. E assim, cara, todas as coisas que acontecem no filme, principalmente o Alfred Molina reprisando o papel dele de Otto Octavius, né, a forma com a qual ele interpreta, a forma com a qual ele acaba ajudando os Homens-Aranhas, né, ele encontrando Tobey Maguire, falando pra ele: nossa, meu filho, você tá bem e tudo mais. Tudo isso é nostálgico. Tudo isso é fantástico. Ver o Molina, né, confortável no papel, ver o William Dafoe, que continua tão intimidador quanto antes, né, com seu Norman Osborn ou Duende Verde, acho uma pena ele não ter continuado nesse universo, porque eu acho que seria fantástico se ele fizesse o Thunderbolts, né, que era o que eu tava imaginando, mas acabou não acontecendo. Mas assim, é fantástico o personagem, é fantástico o que ele faz com o personagem, é fantástico o que o Jamie Foxx faz com o Max, né, Electro, e ele permanece meio que perdido, tanto quanto antes no filme anterior que ele tinha sido feito com o Mark Webb. Então assim, as motivações que acontecem no filme, elas são interessantes, elas são bacanas.
são motivações que você entende não só os personagens, os vilões, como você também entende o que aconteceu, o arco todo que acontece com o personagem principal. Então assim, eu acho que a forma com a qual foi feito os vilões é fantástico. O fanservice foi ótimo, e eu acho que esse é o ponto principal da discussão. Galera, quem foi ver Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e que não é fã dos quadrinhos, que não assiste o Homem-Aranha, que não conhece o personagem direito, e que talvez nem goste do personagem, provavelmente talvez se decepcione um pouco com o filme. Acho que não é tão épico quanto Ultimato, quanto Guerra Civil. Mas, mano, pra quem é fã de quadrinhos, pra quem é fã do Homem-Aranha, 2 Homens-Aranhas já seria fantástico. 3 Homens-Aranhas é fanservice. Fanservice purinho, tá? Eu acho que o maior sucesso desse filme se deu conta pelo suspense envolvendo o possível retorno dos Homens-Aranhas anteriores. E, mano, não tem como você não achar que é épico a relação dos 3. É épico ver um abraçando o outro, ver eles meio que emocionados. Principalmente Andrew Garfield, que inclusive eu acho que deveu um pouquinho. Não tô querendo falar mal dele aqui não, mas eu esperava muito dele. Eu acho que nesse filme ele tá um pouco, talvez levado pela emoção, talvez por ter o fato de poder finalmente, né, entrar como Homem-Aranha numa situação tão grandiosa como no UCM. Mano, agora virou canônico. É canônico. Agora, os 3 Homens-Aranhas, eles fazem parte do UCM. Eles são personagens do UCM. Eles podem aparecer em qualquer momento. A Sony agora pode usar o Andrew Garfield num 3º filme, como está sendo pedido pelos fãs. A Sony pode usar o Tobey Maguire para fazer, por que não, o tutor do Miles Morales. Eles podem fazer um filme de live action no estilo, né, do Aranhaverso, do filme que foi feito de desenho. E eles podem fazer isso, vai ser fantástico se eles fizerem. Então, tudo levou a acontecer as coisas que aconteceram. Então, por esse motivo, pelo filme ser um filme feito para fãs, um filme de live action com fanservice purinho, é por isso que o filme é muito épico e muito interessante. Eu acho que assim, a redenção, tá, do Andrew Garfield é uma das melhores coisas que foi feita no filme. Quando o Maguire se reúne com o Molina, como eu já falei, é muito nostálgico. Talvez o maior acerto de todos os retcons que esse filme acaba fazendo, já que ele alterou o final dos filmes anteriores, é criar uma pequena conclusão para o arco dramático do Peter do Andrew Garfield, né? E do Peter do Tobey Maguire também, e principalmente do Peter do Tom Holland. A gente pode aceitar que os filmes anteriores, estrelados pelo Garfield, eles não tinham o melhor roteiro do mundo, mas a forma como a sua jornada foi interrompida sempre pareceu injusto. E Sem Volta Pra Casa ele consegue incluir algumas linhas de diálogo para fechar a parte da história do espetacular Homem-Aranha, além de incluir uma rápida, mas significativa sequência em que ele salva a MJ, né? Então assim, quando ele salva a MJ é como se ele fizesse a sua redenção de não ter conseguido salvar a sua Gwen. E o choro é um choro espetacular. É um momento de catarse, é um momento de magia dentro do cinema. Mano, tu vai pro cinema pra sentir alguma coisa. Tu não vai pro cinema pra olhar, não se interessar. Você vai pra sentir algo, né? E quanto ao Maguire, a jornada foi concluída previamente. Não há muito o que fazer com o personagem dele. Mas eu já falei, eu acho que se utilizarem esse Homem-Aranha com o Miles Morales, eu acho que você dá uma sobrevida ao personagem, nem que seja só em um filme, né? Eu acho que ele mereceria essa sua continuidade. Agora, falando do Tom Holland, cara, o que o Tom Holland cresceu nesse filme é uma barbaridade. Não tem como você achar que o filme ele não tem um arco dramático. Ele começa sendo exposto, depois ele vai, como uma criança, pedir ao Doutor Estranho para ajudar a resolver os problemas dele, como alguém que está acostumado a pedir tudo de bandeja. Quando ele pedia para o Homem de Ferro um uniforme, ganhava de presente. Então ele vai e, mais uma vez, ele pede alguma coisa, como uma criança pede, ele não está acostumado a ele próprio resolver os problemas dele. Aí o Doutor Estranho não consegue fazer a magia, na verdade, faz uma magia que acaba dando errado, e ele vai lá tentar convencer, né, aquela mulher que faz parte lá do conselho da universidade, que ele quer tanto entrar, o Mitch, e aí ele vai lá e consegue convencê-la a ele participar da universidade, não só ele, mas os amigos também. Então ele já começa a dar o primeiro passo aí, né, de não mais um adolescente, mas sim uma pessoa tentando chegar e conquistar o caminho dele. E aí ele acaba optando
por algo que o tempo todo ele fica naquela dúvida se o que a May tá dizendo que ele tem que fazer é o correto ou não, se o correto é o pensamento do Doutor Estranho. E aí ele finalmente acaba fazendo o que a May quer, e mesmo ele fazendo e ajudando aos personagens que são os vilões, ele acaba tendo a sua grande perda. E aí é o momento de virada do personagem. Inclusive quando ele encontra os Homens-Aranhas, naquele momento ali ele fala assim, não precisa ver não, desculpa o que eu fiz, tal. Ele já meio que sabe que os caras são tipo de outros universos, são Homens-Aranhas de outras realidades, óbvio que ele já tinha entendido aquilo, mas ele não quer aceitar muito bem aquilo, né? Ele não quer aceitar, ele acha que a perda dele é muito maior do que a perda de qualquer outro Homem-Aranha. E aí você já vê um amadurecimento maior do personagem, ele dizendo que não quer ajuda, ele quer, na verdade, resolver o problema, mas isso é tudo por fato dele estar com ódio, ele estar com raiva, dele não ter conseguido salvar a Tia May. E aí, finalmente, ele se ajuda os outros Homens-Aranhas, consegue fazer esse arco, né, de redenção e, no final, não mata o vilão, né? Ele acaba sendo ajudado a fazer o que é certo, fazer o que o Homem-Aranha normalmente faria, que com grandes poderes se vem grandes responsabilidades. Eu acho que o filme, ele é um filme muito bom. Ele é um filme que, tipo assim, ele é épico. Ele mereceu ter ultrapassado 1 milhão de bilheteria. É um filme que você vai se divertir. É um filme que toda a família pode ver, mesmo quem não seja fã, né, do Homem-Aranha. É o melhor filme de 2021, isso com certeza. É um filme que sempre vai ser lembrado. E eu acho assim, que mesmo as pessoas que não gostaram, não acharam o filme fantástico, maravilhoso, acharam o filme muito bom. E só por esse fato, né, não é um exagero dizer que é um evento muito grande, se não maior que Vingadores Ultimato. Aí você vai falar assim, pô, mas a batalha com Thanos é a culminação de 10 anos de filmes do MCU. Mas a bagagem que o Homem-Aranha tem é muito maior. É quase o dobro disso. São quase 20 anos esperando pro Tobey Maguire novamente assumir o papel de Homem-Aranha. Ver o Andrew Garfield finalmente ter o seu final tão esperado. Então assim, são 20 anos de contexto para ter o efeito completo. E o terceiro longo estrelado por Tom Holland é a experiência máxima para quem aborda esse filme como um evento para fãs do Homem-Aranha. Volto a repetir, é um fanservice. É declaradamente um fanservice. Então se você não é fã, meu amigo, você me desculpa, mas o filme é pra fã. Se é pra ser um parque de diversões, Sem Volta Pra Casa é um daqueles filmes em que você pode até esquecer os brinquedos, mas você lembra da alegria que foi passar aquele dia com seus amigos. Isso nem sempre precisa ser visto como algo negativo. A proposta da Marvel é exatamente essa, ser uma experiência própria. Uma espécie de série que atravessa diversas salas de cinema, que ela nem precisa forçar outros filmes a sair do caminho. É pela experiência. Ele é épico pela experiência. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Era isso. Comenta aqui embaixo se você concorda ou se você discorda de mim. Vê esses vídeos com seus amigos. Se inscreve no canal. Clica aí no sininho para poder você ver os meus próximos vídeos. Até porque se você gosta do meu conteúdo, você vai continuar querendo acompanhar esse humilde canal. Feliz 2022 para geral. Abraço e até a próxima.